Hoje resolveremos 5 questões de língua portuguesa da prova de 2018 para o cargo de professor de Educação Básica 2, Artes. O concurso foi aplicado pela Banca Vunesp e foi para a Prefeitura de Suzano. Aqui começamos com uma tirinha. Com a internet, as pessoas estão cada vez mais agressivas, também estão cada vez mais isoladas. Se a coisa continuar assim, em breve teremos casos de autoflagelo. Os termos destacados nas frases do primeiro e do último quadrinho, as pessoas estão cada vez mais agressivas, e se a coisa continuar assim, em breve teremos casos de autoflagelo, expressam respectivamente circunstância de... Aqui a Vunesp perguntou ao candidato o sentido de mais e assim. Alternativa A, proporção e causa. Mais é proporção? Não. B, causa e comparação. Cada vez mais agressivas. Traz para nós aqui a ideia de causa? Não. C, intensidade e de modo. Estão cada vez mais agressivas, com mais intensidade de agressividade, não é? E se a coisa continuar assim, se a coisa continuar desse modo, então nosso gabarito aqui é a letra C. Modo e conformidade não se encaixam, comparação e de afirmação também não. O efeito de sentido da tira decorre da... Aqui é uma pergunta de interpretação de texto da tirinha. Lembrando que, leitura de tirinha, temos que ler as informações verbais, que são as informações que estão escritas, e as não verbais. Aqui, no caso, as não verbais não são tão relevantes. Alternativa A. Insinuação de que o uso da internet teria potencial para tornar as pessoas mais agressivas. Não demonstra ser um potencial para tornar as pessoas agressivas. A internet mostrou que as pessoas estão cada vez mais agressivas. B. Vinculação do uso da internet à opção de algumas pessoas por se afastarem do convívio. Aqui não julgo que seja uma vinculação, e sim, no caso, consequência. O afastamento social, que aqui no caso seria o isolamento, é uma consequência da internet. C. Indicação de que o isolamento social resultaria da disposição dos internautas para a agressividade. Aqui ele não fala que o isolamento social dá aos internautas a agressividade. Ele demonstra que o isolamento e a agressividade são consequências, efeitos colaterais. D. Negação de que o quadro de suposto retraimento social, consequência do uso da internet, possa piorar. Aqui, no caso, o que ele diz assim, que seria uma consequência piorada, é o autoflagelo. E. Previsão sombria quanto às consequências para os internautas da evolução dos efeitos do uso da internet. O terceiro quadrinho valida a alternativa E. Se a coisa continuar assim, é uma previsão. E não é de algo bom. Então, realmente, aqui no fato cabe o adjetivo sombria. Nosso gabarito aqui é a letra E. Os termos destacados na passagem por razões didáticas e para possibilitar maior profundidade nas abordagens exprimem, respectivamente, noção de, novamente, sentido de por e sentido de para. Vamos direto para o para, que ele é o mais simples, ele é o mais fácil. Para possibilitar maior profundidade nas abordagens. Aqui dá a ideia para nós de que direção é a direção de possibilitar? Não. Causa? Também não. Não é a causa. Finalidade? Finalidade de possibilitar maior profundidade nas abordagens? Sim. Na maioria dos casos, quase que 100%, se tiver o para, o sentido vai ser finalidade. Sabendo que para tem o sentido aqui de finalidade, por obviedade, por dá o sentido de causa. Por causa, né? A causa das razões didáticas tem a finalidade de possibilitar maior profundidade nas abordagens. Certo? Assinale a alternativa em que o termo destacado no contexto está empregado em sentido figurado. Lembrando que é sentido figurado, quando a palavra não está no seu sentido
literal, certo? Como filósofos que refletiam sobre nossa condição humana compartilhada. Aqui o refletiam não é de refletir como espelho. Aqui, no caso, refletir de pensar, filosofar, né? Levantar, assim, pensamento. B, das novas gerações que terão que enfrentar um mundo mais distinto do nosso. Aqui o caso distinto também não está em sentido figurado. Isso me fez lembrar das nossas dificuldades para formar analistas de políticas sociais. Dificuldades aqui também não está em sentido figurado. Aqui também, dificuldades tem o sentido de adversidades. D, um aprendizado sólido de estatística e um raciocínio matemático bem desenvolvido. Aprendizado já não é algo palpável, algo sólido. Já matou aí a charada. Diferente da água, que ela tem estados físicos, líquido, gasoso, sólido, o aprendizado não. O aprendizado não é material. Então aqui o nosso gabarito é a letra D. Não tem como o aprendizado ser sólido, você conseguir palpar um aprendizado. Num número menor de escolas, para verificar se causam bons resultados de aprendizagem. Aqui resultados também não está em sentido figurado. Assinale a alternativa em que as vírgulas estão corretamente empregadas, de acordo com a norma padrão da língua. No passado, os grandes pensadores do iluminismo ocupavam-se em refletir sobre a condição humana. O erro da A, separando o sujeito do verbo. Não devemos separar o sujeito do verbo. B, por razões didáticas e para possibilitar maior aprofundamento no conhecimento, os domínios do saber foram separados. Na própria leitura a gente percebe que as vírgulas aqui já estão erradas. Para possibilitar. Possibilitar o quê? Novos desafios para a aprendizagem surgiram com a separação das disciplinas por áreas de conhecimento. Aqui no caso, se você quer colocar aqui um aposto explicativo, se encaixaria melhor a segunda vírgula depois de disciplinas. Novos desafios para a aprendizagem surgiram com a separação das disciplinas por áreas de conhecimento. Mesmo em áreas específicas de conhecimento, há distâncias a serem transpostas para a efetivação da aprendizagem. Essa vírgula aqui depois do A elimina já a D. O psicólogo cognitivista Steven Pinker chama a atenção em seu livro recente para a relevância de análises quantitativas. O psicólogo cognitivista Steven Pinker chama a atenção para a relevância de análises quantitativas. Aonde? Aí vem a explicação. Em seu livro recente. Então, em seu livro recente, está aqui com a função de aposto explicativo. Dessa forma, o gabarito é a letra E. Tudo certo? Próximo vídeo, continuaremos respondendo questões da VUNESP. Bons estudos! Até a próxima!